para montarmos um bom plano de estudos é partirmos do nosso concurso-alvo. Lembre-se que um grande passo para conquistarmos a aprovação é termos definido um concurso-alvo, ou seja, uma meta que você vai perseguir, que seja o mais específico possível. Nesse nosso caso, vamos utilizar como exemplo o concurso-alvo para o MPU e para o cargo de analista administrativo. O primeiro passo que nós vamos fazer é ler o edital e fazer esse levantamento de matérias. Fazendo o levantamento de matérias, nós verificamos aqui que nós temos 13 matérias que vão cair para o cargo de analista administrativo do MPU. Percebam que eu destaquei aqui em vermelho o número 678, que elas são matérias que estão dentro da matéria chamada Direito Administrativo. Ok? Como ele vai cobrar tudo de Lei 8.666, tudo da Lei 8.112 e da 9784 mais 8429, nós vamos inserir essas leis como matérias separadas. Nós aprenderemos mais a respeito dessa estruturação de matérias na nossa videoaula sobre estruturação de editais. Ok? Vamos seguir aqui. Levantadas as matérias, 13 matérias, nós vamos para o próximo passo, que é para o nosso quadro de verificação de horários. O nosso quadro de verificação de horários, que eu vou montar junto com vocês, que eu separei aqui no Excel. Vamos ver aqui, onde você tem na coluna A as horas, e nesse caso nós trabalhamos aqui com horas cheias, tá? Ou seja, de 6 a 7, horas redondas de 7 a 8, 8 a 9. No máximo, se você quiser, você pode dividir aqui, separar em meia e meia hora, também não há nenhum problema. Mas eu prezo que seja no máximo em meia hora. Não gosto de utilizar horas muito quebradas, ok? E nas outras colunas, nós temos aqui os dias da semana de segunda a domingo. O nosso plano vai começar aqui às 6 horas da manhã, finalizando aqui à meia-noite. Se você tiver horários distintos desse, lembre-se de ficar à vontade. Um bom planejamento de estudos é um plano que está adequado à sua realidade, que ele é executável para você, somente para você. Portanto, é algo bem personalizado, vamos sempre lembrar disso. Ok? Então, vamos no primeiro passo para montar o nosso plano de estudos. O que nós vamos fazer? Eu quero que você anule as células. Essas nós vamos trabalhar com essas células aqui em branco. O primeiro passo vai ser você anular as células dos horários que você não pode estudar. Ou seja, aqueles horários que não há como você se dedicar ao estudo, você vai anular. Vamos seguir um exemplo. Digamos que eu vou fazer o plano de estudos e de 7 da manhã até as 17 horas, se a pessoa esteja trabalhando. Então, deixa eu anular aqui, eu vou pintar de cinza escuro, ok? E ela faz isso de segunda até sexta-feira. Ou seja, nesse período que está em azul escuro, a pessoa não pode estudar. Não preciso especificar, mas se você quiser especificar, escrever aqui dentro, né, trabalho, e nos outros horários também, não há nenhum problema, tá? No nosso caso aqui, eu vou só pintar de cinza escuro para dizer que são horários que não posso estudar. Pela manhã, nesse horário de início da manhã aqui, também é um horário que eu estou me preparando para ir para o trabalho, então não podemos estudar nesse horário aqui também. Bem, saímos do trabalho às 17, nesse horário aqui, ó, de 17 até as 18 horas, também é um horário de deslocamento, vamos entender assim, vamos anular também. Digamos que a pessoa de 18 até as 19 horas é um horário que ela vai para a academia, enfim, vai fazer outra atividade. Ou seja, durante a semana, de segunda a sexta-feira, esse nosso caso aqui, ele só tem o quê? Aqui, ó, de 19 até as 24 horas
para estudar de segunda a sexta-feira, ok? Vamos analisar agora o sábado e o domingo. Digamos que o sábado, o horário aqui pela manhã, nós vamos separar um horário sempre de almoço aqui, 2 horas de almoço, por exemplo, de 12 às 14 horas no sábado e no domingo. Opa, cliquei errado. Vamos lá. Então, sábado e domingo, 2 horinhas de almoço aqui. Não vai poder... Digamos, nós vamos separar um sábado pela manhã aqui para cuidar de coisas pessoais. Pronto. O restante está livre. Então, esse é o primeiro passo. Lembre-se de inserir no seu plano todas as atividades que você vai realizar. Se você faz algum cursinho, anule esses horários também. Lembre-se que o horário de cursinho é diferente de horário de estudos, no qual nós vamos trabalhar, nós vamos aprender a montar aqui, ok? Então, o horário de estudo é aquele horário, você e o livro, você sozinho, ok? Ou no máximo você estudando em grupo, mas o horário de estudo não é horário de aula, são coisas diferentes. E lembre-se de prever no plano todas as suas atividades. Se você vai para a academia, se você tem cursinho, se você tem algum dia na semana que você vai na igreja, ou vai fazer alguma outra atividade que você considera essencial, coloque no seu planejamento de estudos para não ter nenhum furo. Um bom planejamento de estudos é um planejamento de estudos executável. Esse é o primeiro passo. Não adianta você fazer um planejamento de estudos que você tenha várias horas e que seja difícil cumprir essas horas que você planejou. Ok? Então, eu sugiro agora que você dê uma pausa no vídeo e faça junto com a sua planilha, anule os horários que você não pode estudar. Tudo bem? Ok. Já que você anulou os horários que você não pode estudar, vamos trabalhar agora com os horários que nós temos disponível. Bem, nós temos disponível aqui todos esses horários em branco, e quer dizer que nós vamos utilizar todos. Agora nós vamos analisar uma questão que é quantas horas nós temos disponíveis. Nesse nosso caso aqui, olha aqui, ó, de segunda, né, de 19 horas até a meia-noite, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 horas disponíveis. Se eu tenho 5 horas disponíveis por dia de estudos, até na sexta-feira, nós temos 25 horas disponíveis. Se eu pegar aqui mais um sábado à tarde, veja aqui, posso pegar mais umas 5 horas no sábado e quem sabe aqui mais umas 5 horas no domingo pela manhã. Vamos anular esse horário aqui de manhãzinha no domingo. Ok, então nós temos 5 horas no domingo, 5 horas no sábado, mais as 5 horas durante a semana de segunda a sexta. Ou seja, nesse nosso caso, nós temos aqui 35 horas de estudos, o que é uma boa quantidade. Não precisaria do sábado à noite, então posso anular aqui o meu sábado à noite. E poderia também não utilizar o sábado à tarde, o domingo à tarde e o domingo à noite. Ok? Mas lembre-se que tudo vai de acordo com a sua necessidade, tudo está de acordo com o tempo que você tem disponível, então analise bem tudo isso. Tem pessoas que não têm esse horário disponível durante a semana para estudar, por exemplo, trabalham durante o dia e à noite fazem cursinho. Aí me perguntam, Alessandro, que horas que eu vou estudar? Ou seja, nesse caso, nós vamos ter que utilizar um final de semana, ok? Posteriormente, eu vou mostrar alguns casos de alunos nossos, alguns planos reais de estudos que nós fizemos, tudo bem? Então, vamos trabalhar com essa realidade aqui. Feito isso, perceba que eu já coloquei aqui do lado as matérias do concurso, tá? Para ficar mais fácil da gente puxar elas aqui para o nosso planejamento. Vamos pensar o seguinte, tendo essas 35 horas por semana, como que eu vou montar agora o meu planejamento? O ideal é que você consiga distribuir o maior número de
disciplinas durante o menor espaço de tempo, ok? O ideal é sempre você estudar o maior número de disciplinas no menor espaço de tempo. O maior número de disciplinas dentro de uma semana. Isso é o que nós vamos tentar fazer aqui. Vamos ver qual o máximo de disciplinas que eu consigo estudar durante a semana. Antes, vamos ver algum ponto aqui também importante. Olha esse gráfico. O aluno esquece mais de 70% da matéria em apenas 24 horas. Isso que foram pesquisas que foram realizadas, que identificaram. Percebam que quando você está estudando aqui 1 hora após, você já não tem 100% do conteúdo. 24 horas após, você já reduziu bastante. 1 semana depois, 1 mês depois, olha o quanto pouco você reteve do conteúdo que você estudou aqui há 1 mês atrás. Então, isso é o que nós chamamos de a curva do esquecimento. Então, para quebrarmos essa curva do esquecimento, nós vamos utilizar a seguinte metodologia. Vamos separar os nossos momentos em 2. Momentos de estudos e momentos de revisão. Fazer essa separação é essencial para você conseguir melhorar os seus resultados e para que a gente quebre aquela curva do esquecimento. Bem, agora você deve estar se perguntando, o que são os momentos de estudo e o que são esses momentos de revisão? Bem, o momento de estudo é o momento onde você vai ler o conteúdo, você vai fazer as marcações, fazer as anotações que forem necessárias e vai fazer os resumos. E é um momento onde você faz pouco exercício. Vou explicar mais daqui a pouquinho. E no momento de revisão, o que eu faço no momento de revisão? No momento de revisão, onde você vai ler os resumos e as anotações que você fez lá no momento de estudo, e é o momento de você fazer muito exercício. Esses 2 momentos são essenciais para a gente fazer essa divisão. Lembre-se que estudo é o momento de aprender, o momento que você está inserindo as informações no seu cérebro. A revisão é onde você está reforçando aquilo que você já aprendeu, identificando aquilo que você ainda não sabe, ainda não memorizou, ok? Então, essa é uma grande diferença. Fazer essa divisão potencializará e muito a sua preparação. Vamos ver como nós vamos fazer essas revisões, separar em momentos de estudos e momentos de revisão. Voltamos aqui para a nossa planilha. Vamos fazer essa separação aqui na nossa planilha. Mas percebam que nós temos aqui disponível para estudar, como nós vimos, 5 horas por dia, ok? Ou seja, nós podemos separar aqui, dedicar 4 horas para estudar e 1 hora para fazer a revisão. Uma porcentagem que você utiliza, que pode ser muito interessante, é a seguinte: para estudo, você vai dedicar 80%, ok, do seu tempo. E para as revisões, você vai dedicar aproximadamente 20% do seu tempo. Ou seja, nos momentos de estudos, aqueles que nós identificamos, momentos que você vai aprender, 20% do seu tempo. E nos momentos de revisão, vamos dedicar aqui aproximadamente 20% do seu tempo. Então, se você tem 5 horas para estudar por dia, eu posso dedicar aqui 4 horas para estudo. Vamos pintar de azul, ok? E 1 hora para revisão. Essa é uma excelente divisão que eu posso fazer. Agora, Alessandro, eu tenho 4 horas disponíveis. Você pode fazer 3 horas para estudar e 1 hora para revisar. Ah, mas eu tenho 3 horas disponíveis. Você pode estar utilizando 2 horas para estudo e 1 hora para revisão. Eu tenho 2 horas disponíveis. Utilize 1h30 para estudo e meia hora para revisão. Não aconselho vocês a utilizarem mais do que 5 horas seguidas para estudar uma mesma matéria. Tá? O ideal é que esse seja um máximo de horas para uma mesma matéria, certo? E
1 hora de revisão para uma outra matéria que nós vamos aprender a estruturar agora. Vamos repetir essa divisão que nós fizemos aqui durante os outros dias da nossa semana, correto? Vamos repetir também aqui no nosso sábado e também aqui no nosso domingo. Então percebam que nós sempre ficamos com 4 horas de estudos e 1 hora de revisão. Se você também já está estudando há um maior tempo, já tem muita matéria resumida, já estudou a maior parte e ainda quer fazer esse planejamento de estudos, não tem problema. O que você pode estar fazendo é estar aumentando as suas horas de revisão e reduzindo as suas horas de estudos. Isso é algo que vai acontecer ao longo do tempo com você. Vai chegar um tempo que você vai ter mais matéria para revisar do que matéria para estudar. Bem, nós temos então durante a nossa semana 7 momentos para estudar e 7 momentos para revisar. Porém, nós temos aqui 13 disciplinas para fechar o nosso plano. 13 disciplinas que eu vou estudar separadamente para o meu concurso. Bem, se eu fosse distribuir 7 por semana, ou seja, eu vou precisar aqui, uma semana eu não vou conseguir fechar as 13, então eu vou precisar de 2 semanas. Então o ideal é que a gente tenha a semana 1, então vamos fazer o seguinte, vamos copiar essa planilha e criar aqui a nossa semana 2. Vamos nomear aqui, ó. Então você vai ter 2 semanas, a semana 1 e a semana 2. São as semanas onde agora nós vamos distribuir as nossas disciplinas, correto? Vamos fazer a distribuição agora. Essa distribuição fica de acordo com a sua vontade. Por exemplo, eu posso começar na segunda-feira aqui com língua portuguesa, assim como posso começar com outra matéria, não tem diferença, tá bom? Aqui fica a seu critério e a sua escolha. Eu vou distribuir na mesma sequência que nós temos aqui. Então, língua portuguesa, na terça vamos distribuir aqui informática, ok. Na quarta, legislação aplicada ao MPU, vem para cá, vamos distribuir aqui. Agora, constitucional, quinta. Depois, na sexta, administrativo. Vamos seguindo a sequência. No sábado aqui, ó, Lei 8.6666, que é a Lei de Licitações. Muito bem. E a Lei 812 no domingo. Fechamos 7 matérias na semana 1. Percebam que agora ficou faltando essas matérias que eu marquei. Vamos encaixar essas matérias agora. Acabei encaixando na semana 2 aqui, ó, mas não tem problema. Vamos encaixar as outras na semana 1. Vamos lá. Então, a 9784 e 8429. Vamos encaixar aqui na segunda-feira. Vamos pegar administração pública na terça-feira. Agora, AFO, que é Administração Financeira e Orçamentária. Vamos encaixar aqui na quarta. Gestão de pessoas nas organizações. Aqui, deixa eu ver aqui. Gestão de pessoas nas organizações, na quinta. E na sexta, aprendizagem organizacional. Vamos pegar aqui. Ok, e no sábado, administração de recursos materiais. Então, prontinho. Opa, sobrou um espaço, tá vendo? O que eu sempre digo para os meus alunos, o que é muito interessante, é que sempre que eu planejo, sempre que eu organizo meus estudos, sempre dá tempo para fazer tudo. E sempre sobra tempo, o que é mais bacana.
E aqui sobrou tempo que nós marcamos aqui no domingo para um lazer, para um descanso, certo? Mas esse domingo aqui nós podemos utilizar. O que eu posso fazer nesse domingo? Se sobrou, você pode pegar uma matéria maior ou uma matéria que você tem mais dificuldade e encaixar essa matéria para que você esteja estudando essa matéria 2 vezes, não há nenhum problema. Vamos pegar, por exemplo, legislação aplicada ao MPU. Essa é uma matéria que eu ainda não conheço, ainda estou aprendendo, então vou encaixar ela aqui nesse meu dia que sobrou. Então, no dia que sobrou, encaixe a matéria que você tem mais dificuldade, a matéria que tem mais conteúdo, para que você possa potencializar ainda mais essa matéria. Deixa eu só organizar aqui agora. Vamos para caber direitinho. Ótimo. Centralizar aqui. Muito bem. Então, já encaixamos todas as matérias. O que nós precisamos fazer agora é encaixar as revisões. Tá? Vamos na semana 2. Organizar a semana 2 aqui também. Vamos lá. Deixa eu centralizar. Isso. Então, vamos centralizar aqui também para ficar tudo organizado. Muito bem. Então, percebam, as 13 matérias já estão distribuídas. Então, semana 1, vamos voltar aqui, ó. Semana 1 é essa aqui. Tá? Veja aqui embaixo, na aba, aqui embaixo eu tenho semana 1. E a semana 2 nessa semana. Ótimo. Então, semana 1 e semana 2. Então, eu estudo matérias diferentes por dia e matérias diferentes por semana. Agora, eu vou encaixar as revisões. Para que eu possa encaixar as revisões, o que eu posso fazer? Eu posso pegar as matérias que eu tenho aqui na semana 1 e encaixar essas matérias na revisão da semana 2. Isso vai ficar ótimo. Sabe por quê? Porque lembre-se, essas matérias, lembra da curva do esquecimento. Quando você para de ver a matéria, por exemplo, aqui na segunda-feira da semana 1, você passa terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo sem ver a matéria. Então, quando eu pular para a semana 2, o que eu vou fazer na semana seguinte, aqui, ó, na primeira segunda-feira da semana 2? Vou revisar a matéria que eu estudei na segunda-feira da semana 1. Essa ordem de segunda a segunda-feira, você não precisa seguir. Mas o interessante é você deixar para estudar, para revisar a matéria, o dia depois que você estudou a matéria. Então, se você encaixa todas as suas matérias durante uma semana, encaixe sempre as revisões 2 a 3 dias após você ter estudado a matéria. Porque aí sim, você vai conseguir lembrar da matéria, forçar a memória, vai conseguir identificar aquilo que não sabe. E é por isso que aqui é a hora de você fazer a maior parte dos exercícios. Porque os exercícios, eles são excelentes para você identificar aquilo que não sabe, principalmente. Tá? Além de estar reforçando aquilo que sabe, aplicando o seu conhecimento. Então, vamos encaixar as matérias. Então, ó, a 9784849, que está na segunda da semana 1, nós vamos passar aqui para a segunda da semana 2. Aqui é porque não coube, vamos quebrá-lo aqui. Deixa eu aumentar aqui que ele aparece. Ótimo. Opa, ele não está vindo aqui. Prontinho. Agora vamos pegar aqui a semana 1. Administração Pública e AFO. Então, ADM Pública. Na quarta, AFO. O que é que nós temos lá na quinta? Vamos ver. Então, a gestão de pessoas nas organizações e aprendizagem organizacional. Então, vou colocar assim, ó, GP nas organizações. E aqui, aprendizagem, organizacional. Vamos diminuir essa fonte aqui. Ok. O que nós estudamos lá no sábado da semana 1? Então, administração de recursos materiais. Então, ADM de RM, de recursos materiais, vamos abreviar. E lá no domingo, aqui, ó, estudamos legislação aplicada ao MPU. Então, vamos revisar
legislação MPU. Muito bem, agora vamos fazer o inverso. As matérias da semana 2, vamos colocar para revisão na semana 1. Então, na semana 2, nós temos língua portuguesa e informática. Então, nós vamos revisar aqui língua portuguesa e informática. Vamos ver aqui, legislação aplicada ao MPU e constitucional. Então, legislação MPU e aqui constitucional. Vamos diminuir essa fonte. Ok. Vamos ver que semana 2 da sexta-feira, nós estudamos aqui administrativo, no sábado 866 e no domingo 812. Então, vamos aqui, administrativo, certo, vamos reduzir a fonte. No sábado, a 8.666 e aqui no domingo, a 8.112. Pronto! Seu planejamento de estudos agora está feito. Perceba que interessante. Vamos corrigir aqui o nosso administrativo. Pronto, administrativo. Então, perceba, as matérias que você estuda na semana 1, que são as que estão de azul, você vai revisar essas matérias na semana 2. Colocamos aqui em amarelo. E as matérias que estão de azul na semana 2, você vai revisar na semana 1. Isso é o que nós chamamos de ciclo de estudos. Então, você tem aqui um ciclo de estudos de 2 semanas, separando os momentos de estudo e momentos de revisão. E outra coisa interessante a respeito das revisões. O que você revisa? Só a matéria que você estudou na semana passada? Não. As revisões, o ideal é que elas sejam acumulativas. Assim, você vai estar sempre revisando todo o conteúdo. Como você revisa só os resumos, as anotações e faz exercícios, é óbvio que vai dar certo você revisar todo o conteúdo. Ok? Fazendo isso, você vai potencializar e muito a sua aprendizagem. Agora, uma dica para o momento de estudos, que são os nossos momentos aqui de azul. Por exemplo, aqui eu estudo 4 horas seguidas a mesma matéria. Isso você faz durante toda a semana, nesse nosso caso. O ideal é que a gente não fique seguido. Vamos fazer pausas. Perceba que aqui nós temos um gráfico que mostra a nossa perda de concentração. Então, após 1 hora, aproximadamente, nós temos aqui 50% de concentração. Então, o ideal é que você também quebrar essa curva de perda de concentração. E uma regrinha que pode ser feita é a cada 60 minutos, ou seja, a cada 1 hora, você faz uma breve pausa de 5 minutos. É uma pequena pausa que você pode levantar, faça um alongamento, beba uma água, coma uma fruta, dê uma esticada nas pernas e volte, ok? Lembrem-se que esse voltar é importantíssimo, porque tem pessoas que levantam, aí vai ligar a televisão, vai ligar para alguém e esses minutos, 5 minutinhos se estendem. Mas não, é no máximo 5 minutos. A disciplina é importantíssima nesse processo. Agora, para fechar, vamos ver alguns casos reais de planejamento de estudos. Esse nosso caso aqui, por exemplo, a pessoa estava estudando para analista do Banco Central, ele tinha o dia inteiro para estudar, e o que nós fizemos? Dividimos em 3 horas para estudar e 1 para revisar pela manhã, e à tarde 3 de estudos e 1 de revisão. E à noite não tinha estudos. Então, como que nós fizemos? 2 matérias por dia, mais 2 revisões, tá, de matérias diferentes. Ele tem aqui um ciclo de estudos de 1 semana, ou seja, conseguiu encaixar todas as matérias num período de 1 semana, que fica ótimo. E o sábado, uma redação, porque são 8 horas de estudo por semana, de segunda a sexta. No sábado, colocamos uma redação aqui para relaxar, para essa pessoa não cansar muito. Ok? Lembre-se que as pessoas dizem, você só estuda. Não, você não só estuda. Estudar 8 horas por dia é muito, então você precisa de momentos de descanso também. Lembre-se que o descanso é essencial para a memória. Esse é o nosso segundo caso, nós temos aqui para o Superior Tribunal Militar. Nossa pessoa tinha tarde e à noite, nós encaixamos também 2 matérias por dia,
e mais uma matéria para estudar e outra para revisar aqui no sábado. Mais um caso que nós conseguimos fechar todas as matérias em uma semana. Outro caso que nós temos é um para técnico do MPU. Essa pessoa tinha só a noite para estudar. Então, nós dividimos aqui, ó, semana 1 e semana 2, de segunda a sexta-feira. Tá? Ficou ótimo esse planejamento também. Vamos ver outro, e esse aqui é um planejamento para delegado da Polícia Federal. Então, ele tinha, ó, percebam, semana 1, vou passar aqui, semana 2, mais uma, semana 3. Exatamente. É um planejamento, um ciclo de estudos de 3 semanas. Tá? Então, deixa eu voltar, semana 1, semana 2 e semana 3. Ou seja, são 15 matérias, onde nós distribuímos 5 matérias por semana, 3 horas de estudo cada e 1 hora de revisão. Planejamento que ficou ótimo. Percebam que aqui na quinta-feira, essa pessoa ela não tem horário de estudos, porém eu deixei em amarelo, porque ele tinha um compromisso que ia toda quinta-feira até às 10 horas. Então ele me disse, não, quando eu chegar desse compromisso, eu vou me comprometer a estudar. Bem, esse compromisso, até a pessoa sair do compromisso, chegar, então nós deixamos em amarelo, porque o dia que ele não tiver o compromisso, ou que ele realmente conseguir chegar a tempo, ele poderá utilizar esse momento, que não vai ser um momento que ele vai estar compromissado a estudar, que ele pode aproveitar para descansar também, porém, o dia que tiver com aquele gás, pode aproveitar para estudar sem nenhum problema, mas ele não conta como uma hora de estudo fixa. Então percebam que um planejamento bom é um planejamento flexível, é um planejamento onde você realmente veja a sua realidade. E quero deixar vocês com uma tarefa de casa que é mais voltada para a questão de organização do estudo. Tá? É a hora de fazer agora o checklist do material de estudos. Depois que você fez o planejamento, faça um checklist, utilizando, por exemplo, esse modelo que a gente tem, onde você tem aqui a matéria, nós temos aqui as 13 matérias, e qual a situação do material? Se tem um material, ok. Se não tem um material, o que você vai precisar fazer? Vai comprar um livro, vai pegar emprestado, vai ler uma biblioteca, enfim, coloca um prazo também para você sanar essa situação. Ok? Faça isso, nós vemos muitas pessoas que começam a estudar sem material ou com material desatualizado. Lembre-se sempre dessa questão de fazer um investimento no material, é uma coisa importantíssima, tá bom?